Amigos, amigas, irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor, obrigado por acessar o nosso canal. Felizes estamos por mais uma vez nos encontrarmos para meditarmos na palavra do Senhor Jesus. Vale a pena. Nossa meditação hoje tem a seguinte temática: o Verbo de Deus. Assim sendo, nos apoiaremos no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 1, verso 1, na versão Almeida, revista e corrigida. Leiamos. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando tiver uma oportunidade, observe em sua Bíblia a palavra verbo. Está com letra maiúscula, indicando ser um nome próprio. O que Jesus ensinou e o que fez estão inseparavelmente ligados a quem ele é. Jesus como ser humano e ao mesmo tempo divino. Apesar de Jesus ter assumido uma completa humanidade e vivendo como homem, nunca deixou de ser o Deus eterno que sempre existiu, o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é a fonte da vida eterna. Esta é a realidade a respeito de Jesus e o fundamento de toda a verdade. Se não acreditamos nisto, não teremos fé suficiente para confiar a Jesus o nosso destino eterno. Esta é a razão pela qual o apóstolo João escreveu o quarto evangelho. Desenvolver a fé e a confiança em Jesus Cristo. Dessa forma, podemos acreditar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. O apóstolo João escreveu para cristãos judeus e gentios de todas as épocas e de todos os lugares. Como um dos 12 apóstolos de Jesus, João foi testemunha ocular do Senhor. Dessa forma, o relato do discípulo é preciso. Seu livro não é uma autobiografia. Muitos leitores de João tinham formação grega. Essa cultura encorajava a adoração de muitos deuses mitológicos, cujas características sobrenaturais eram tão importantes para os gregos quanto as genealogias eram para os judeus. Todavia, nos mostra que Jesus não é apenas diferente, Jesus é infinitamente superior aos deuses mitológicos. E que a Bíblia quer dizer com verbo. O termo grego, logos, traduzido para o português como verbo, foi bastante empregado por filósofos e também teólogos, tanto judeus como gregos, mas com significados diferentes. Nas escrituras hebraicas, o verbo é o agente da criação. A Bíblia diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Salmo 33, verso 6. A palavra é a mensagem de Deus para o seu povo por intermédio dos profetas. Um dos exemplos é o profeta Oséias. Vejam: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Oséias capítulo 4, verso 1. Enquanto na filosofia grega o logos significa o princípio da razão que governa o mundo, o pensamento na cultura hebraica é outra forma de referir-se a Deus.
Assim, a descrição de Jesus como verbo é feita por João e indica claramente que ele se refere a um ser humano que ele conheceu e amou, mas ao mesmo tempo o Criador do universo, a suprema revelação de Deus, a deidade encarnada. Veja que preciosidade! E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14. O retrato vivo da santidade de Deus, o único em que tudo subsiste, a Bíblia diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 16. Para os leitores judeus, afirmar que Jesus é a encarnação de Deus é blasfêmia. Para os leitores gregos, dizer que o Verbo se fez carne era inconcebível. Para os cristãos, o Verbo é Deus. O Verbo é Jesus. O Verbo são as boas novas de Jesus Cristo para a humanidade. Que Deus nos abençoe e que entendamos isto, essa verdade gloriosa contida na sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tua palavra lida aos nossos corações, explicada também nessa hora, Senhor. Que possamos absorvê-la, entesourá-la em nossos corações. E que sejamos, nosso Deus, porta-vozes a cada dia do Verbo de Deus, aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Em nome de Jesus, nós oramos com perdão dos nossos pecados, agora e para todos sempre. Amém.